Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novidades, hein? Felipão no timão. Será que o técnico aceitaria trabalhar no Corinthians? E você, torcedor, gostaria? Ele está sim sendo cogitado e o André Sanches já tomou sua decisão. Tudo isso você vai ver nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos! As notícias não param e parece que aquela tendência da manutenção do técnico Diego Coelho ela vai se esvaindo a cada rodada. Por quê? Porque os resultados não vêm, o desempenho tampouco, e aquela impressão, aquela sensação de que o André Sanches não estaria preocupado com o time, estaria preocupado muito mais com a eleição, ela parece que não se confirma, porque nos bastidores as pessoas que acompanham o dia a dia do Corinthians têm outra informação, como por exemplo a rapaziada do site Meu Timão e outros setoristas também, um deles que eu tive mais contato, o João Paulo Capelanes da Rádio Bandeirantes, dão conta de que o André Sanches já tem um nome para assumir o comando técnico do Timão. Um nome que ele não revelou para ninguém. E faz sentido porque eu tentei ir por outro lado, por outras fontes, para tentar chegar próximo do Andrés, e essas fontes me diziam, olha, não tem técnico. Ele não quer contratar nenhum outro técnico, ele quer manter o Diego Coelho. Que era a informação que eu tinha e mais ou menos ela ia se confirmando porque, diante dos resultados, não havia nenhuma especulação sobre o novo técnico. Bom, me parecia verídico, verossímil, de que realmente o André Sanches não estava muito preocupado em contratar um novo técnico. Desde quarta-feira, o Meu Timão e os setoristas que acompanham o Corinthians tem noticiado isso, de que o Andrés vem trabalhando com o nome e vem fazendo ele os contatos. Talvez ele não queira revelar esse nome porque o nome seja polêmico, divida opiniões. E aí a gente chega no nome de Luiz Felipe Scolari. Não dá para cravar que esse é o nome reservado e guardado pelo Andrés, mas o PVC, Paulo Vinícius Coelho, durante o dia noticiou de que o Corinthians e o Felipão trocaram olhares. Uma figura de linguagem para demonstrar de que houve uma aproximação. Para vocês entenderem, quando a gente trata de um técnico desse tamanho, desse renome, e um grande clube como o Corinthians, até chegar no convite formal, vários intermediários trabalham na sondagem. Tipo assim, Felipão, caso viesse um convite, você aceitaria? Porque se ele não aceitasse, se ele não aceitar, o Andrés nem se desgasta, né? Nem pega o telefone, não vou nem perder meu tempo. Da mesma forma, no caso do Andrés, ele já pergunta, né, se o Felipão, será que ele aceitaria? Porque aí eu posso fazer um convite. Ou no caso, né, Andrés, o que tu acha do Felipão? E aí quando o nome dele é oferecido, o Andrés, se ele cogita, bom, aí eles já começam a trabalhar. Felipão, acho que pode dar jogo. Aí veio o convite, não tem proposta nenhuma por enquanto, e realmente não tem. Foi o que disse o Jorge Machado, empresário do Felipão, ao Marcelo Braga, setorista do Corinthians do GE. De que não tem contato nenhum e que intermediários estão oferecendo o Felipão ao Andrés, não em nome dele. Isso acontece muito nos bastidores e no futebol. Como eu disse, para que depois desses intermediários, caso hajam sinalizações positivas dos dois lados, aí sim vem o convite oficial. Para que ninguém perca tempo, né? Já sabe que ali está a resposta, então eu só vou lá, pego o telefone, beleza, já sabe, né? Então tá, passa aqui amanhã. É assim que funciona nos bastidores do futebol. Não, repito, não dá para cravar que esse nome reservado pelo Andrés é o Felipão, mas é fato que o Felipão sim está sendo especulado, cogitado, como um cara de respaldo, que poderia controlar esse vestiário, poderia blindar esse vestiário do cenário político que o Corinthians vive e também da pressão interna e externa que o time vem sofrendo, mais ou menos o que fez o Cuca no Santos, com toda a sua habilidade e experiência dentro de um cenário bem parecido, né? Com uma crise política, financeira, administrativa. O Corinthians vive isso, com salários atrasados, volta e meia, dívidas e punições na FIFA, né, com possíveis sanções, o time não rendendo, jogadores que precisam ser recuperados, outras lideranças que estão numa zona de conforto, ou que muitas vezes não conseguem conviver com alguns comandantes. O Felipão tem essa habilidade de um gestor de elenco e é visto no Corinthians como um cara capaz de fazer isso. Agora,
o Felipão ele é identificado, muito identificado com o Palmeiras, como é com o Grêmio. E eu vou contar uma coisa para vocês. Há uns 10 anos, mais ou menos, o Felipão estava acertado com o Inter. Mas o que aconteceu em Porto Alegre? Uma rejeição muito grande por parte da torcida do Inter e uma frustração muito grande por parte da torcida do Grêmio em ver um dos seus ídolos treinando o rival. Seria mais ou menos o que aconteceria agora. Caso o Felipão seja anunciado, ou pelo menos o anúncio se torne iminente, a gente vai ver isso. A gente vai ver muitos corintianos não querendo, uma rejeição muito grande, exatamente pelo Felipão ser identificado com o Palmeiras, mais ou menos o que aconteceu com o Mano treinando o Palmeiras. E olha que a proporção é bem menor do que seria com o Felipão, porque o Mano não é tão identificado com o Corinthians como o Felipão é com o Palmeiras. E a gente viu o que aconteceu, né? Houve muita rejeição por parte dos palmeirenses e alguns corintianos não gostaram de ver o Mano treinando o Palmeiras. Aconteceria a mesma coisa. Uma rejeição por parte dos corintianos e uma frustração, uma chateação muito grande dos palmeirenses em ver um dos seus ídolos, um cara multicampeão pelo clube, treinando o maior rival. E aí eu faço a pergunta: será que o Felipão precisa disso? Aos 71 anos, depois de tudo que ele já conquistou na carreira, será que ele precisa desse desgaste? Eu não tenho dúvidas de que o Felipão pode fazer um bom trabalho, só que ele já chegaria com uma pressão muito forte de ter que dar resultado imediatamente, para tentar convencer essa parte da torcida que está com a rejeição, e com os palmeirenses ele vai ficar, enfim, marcado para sempre, como um cara que treinou o rival. Vai, de certa forma, manchar um pouco da sua história que ele construiu no Alviverde. Será que ele precisa disso? Essa é a pergunta que eu faço. E não vem com essa de que não tem torcida nos estádios e que ele teria tempo para trabalhar, porque não é o que a gente está vendo. Não só no Corinthians, em vários clubes está tendo protesto em CT, protesto no aeroporto, cobrança, queda de técnico, tudo isso está acontecendo, mesmo sem a torcida nos estádios. Então essa pressão à distância que amenizaria não cola muito, porque ele já chegaria assim pressionado, tendo que dar uma resposta imediata. Que ele pode dar essa resposta? Eu acho que pode. Agora, precisa? Será que o André Sanches precisa contratar o Felipão para criar um desgaste com boa parte da torcida visando uma eleição que está para acontecer? E o Felipão, será que precisa se desgastar com os seus torcedores do Palmeiras, né, os torcedores palmeirenses, e precisar provar alguma coisa nesse estágio da carreira? Bom, aí a bola não está mais comigo. Aí eu pergunto para vocês. Você, torcedor do Corinthians, do Palmeiras e de outras torcidas, gostariam de ver o Felipão no Corinthians? Acha que daria certo? Comenta aqui embaixo que eu quero te ouvir. Inscreva-se no canal, seja membro que eu estou te esperando. Até a próxima. Tchau!